Olá, eu sou o Rui Costa e Silva e isto é o Realpolitik, o espaço de política real para pessoas reais. Como sabem, não costumo falar sobre política nacional, nem tampouco sobre assuntos nacionais. Quando criei o Realpolitik, já está a fazer 3 anos, foi para refletir sobre geopolítica e geoestratégia globais, e não sobre questiúnculas internas portuguesas, e se em Portugal se faz muito partidarismo, faz-se muito pouca política, infelizmente. Mas desta vez abro uma exceção, porque se festeja o aniversário de um acontecimento que marcou a vida de milhões de pessoas, de Portugal a Moçambique, de Angola a Timor. A Revolução do 25 de Abril de 1974. Em 25 de Abril de 1974, faz agora 50 anos, meio século, um conjunto de militares derrubou o regime então vigente, conhecido como Estado Novo, e que governava Portugal há 50 anos, a maioria desse tempo, sob a direção do famoso professor doutor António Oliveira Salazar. E a história, todos a sabemos, quase até à exaustão, e não a vou aqui repetir. Tenho uma relação muito especial com a Revolução de Abril, visto ter nascido exatamente 9 meses depois dela ter acontecido. Isto é, eu sou de facto um filho da Revolução, o que explica muitas coisas. Mas tenho andado, nestes últimos dias, a refletir sobre alguns aspectos destes 50 anos de liberdade e decidi, então, abrir uma exceção aos objetivos da Realpolitik e falar-vos do 25 de Abril. Há 50 anos, todos os anos, mais vírgula, menos vírgula, os mesmos falam do mesmo. Não que não tenham razão, têm. O 25 de Abril foi ousado, era mais do que necessário, foi bem feito, tinha de acontecer, a guerra colonial tinha de acabar, as colónias tinham de ser nações soberanas e independentes. Não há dúvida, não restam nenhumas dúvidas relativamente a isso. Nem tudo correu bem, como em tudo, mas os capitães de Abril foram uns heróis, a que estaremos sempre e eternamente gratos, e devemos todos ter orgulho em ter efetuado uma revolução sem recorrer a chacinas, a vinganças e a derramamentos de sangue. Também concordo com o fascismo nunca mais, embora o Estado Novo, sendo uma ditadura, não era fascista, mas isso é assunto para outro Realpolitik. E que 25 de Abril sempre, também concordo, embora ache que slogans com 50 anos começam a ser um pouco monótonos. Alguma imaginação e criatividade também são conquistas de Abril. Mas também acho que devemos sair desta superficialidade dos lugares comuns fáceis e olhar para o que hoje é o 25 de Abril. Como hoje o vivemos e sentimos, 50 anos depois, o que fizemos deste dia heroico de 1974, mas fundamentalmente, qual o futuro do 25 de Abril, já que o passado todos o sabemos. E é precisamente esse futuro que eu quero refletir hoje convosco. Acho que a primeira coisa que temos de fazer, mas fazer ativamente, é reconciliar-nos com o passado. Sim, havia um regime, sim, uma revolução derrubou. Feito, é história. Não é preciso andarmos sempre a apregoar os horrores do fascismo e a felicidade da liberdade, assim como não andamos sempre a condenar a nossa participação no mercado negreiro e a festejar a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Somos um país com 900 anos e nestes 9 séculos cometemos muitas faltas, muitos erros, mas também tivemos atos heroicos, atos que mudaram toda a humanidade, como todos, em tudo. E o 25 de Abril faz parte do contínuo dessa história, como fez o 25 de novembro de 1975, como faz o dia 1 de janeiro de 1986, quando começámos a fazer parte integrante da Comunidade Económica Europeia, a CEE, hoje União Europeia. Assumir, aceitar e integrar esse passado na nossa história e não estar sempre a olhar para trás é fundamental para evoluirmos, para avançarmos. Ninguém caminha em frente com vigor e segurança quando está sempre a olhar para trás.
Sei que é fácil para mim dizer isto. Nunca vivi em ditadura. Nunca me vi privado da liberdade. Nunca soube o que era o terror da PIDE e a estupidez da censura. Assumo. É-me fácil porque nunca fui vítima. Mas as vítimas, que honro e respeito, também têm de entender que a maior vingança que podem ter é ajudar a construir algo diferente e provar pelos atos e pelas ações que o seu esforço e sacrifício não foram em vão. E por isso temos de seguir em frente. Por isso temos de nos reconciliar com o passado. Nunca esquecendo, sempre lembrando, mas avançando. Outro aspecto que gostava de referir é das nossas expectativas em relação aos próprios ideais da Revolução. Os tempos dos povos, das culturas e das sociedades não se vivem e não se medem como os tempos na vida dos indivíduos. O que para um indivíduo são muitos anos, para uma sociedade, para uma cultura, para uma nação, são apenas alguns instantes. Se o 25 de Abril faz 50 anos e para cada um de nós é muito tempo, é, por exemplo, o meu tempo total de vida, para um país com 900 anos, para um povo que viveu 50 anos sob ditadura, para uma cultura ancestral, 1974 foi como tivesse sido ontem. Temos de ter a humildade de saber que a democracia, em termos culturais e sociais, ainda é algo recente, que a liberdade ainda é jovem, que a atividade partidária só agora começou, que a vivência política está a dar os primeiros passos. Não nos podemos comparar com democracias como a norte-americana, com mais de 200 anos, ou então como a britânica, com mais de 400. Temos de dar tempo ao tempo para evoluirmos, para crescermos, para amadurecermos enquanto democracia, enquanto Estado de Direito, cometendo os nossos erros, conquistando as nossas vitórias e tendo plena consciência que uma coisa é fazer uma revolução, que se faz num dia, outra é fazer uma reforma de mentalidades, que demora, pelo menos, 4 gerações. Os primeiros a viver em plena liberdade nem serão os meus filhos, mas sim os meus netos, que serão educados já por uma mentalidade não contaminada pelas antigas ideias, pelas antigas posturas, pelas antigas visões do passado. Eu, por exemplo, fui criado por pessoas que nasceram, cresceram e foram educadas completamente em ditadura. Foram vítimas da PIDE, forçados a lutar numa guerra colonial com a qual não concordavam. Logo, eu ainda sou um filho dessa mentalidade antiga e traumática que condiciona a minha visão em relação a muitas coisas. No outro dia, o meu filho Afonso perguntou-me o que era uma colónia. É um excelente sinal. Quer dizer que, por exemplo, ele encara Angola, Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, como países que falam português. E como não ex-colónias, porque ele nem sabe o que é isso. E é nestes pequenos pormenores que se começa a ver a revolução a acontecer realmente, efetivamente. Assim, pouco a pouco, vamos-nos livrando dos pesos e dos estigmas do passado e avançando para o futuro. Mas tudo necessita do seu tempo e não se pode apressar o tempo que o tempo tem. Outro fator que acho fundamental é, em definitivo e para sempre, democratizar o 25 de Abril. O 25 de Abril não é de esquerda nem de direita. O 25 de Abril é de todos os portugueses. Chega desse discurso mofento e requentado das forças de esquerda que reclamam a revolução como sendo sua propriedade e seu feudo. Foram forças de esquerda que deram origem à revolução, sem dúvida, parabéns e obrigado por isso. Mas a revolução só serviu para derrubar a ditadura e edificar a democracia. E a democracia, essa, foi criada por pessoas como Mário Soares, Salgado Zenha, Sofia de Melo Breiner e Manuel Alegre, sem dúvida. Mas também por pessoas como Freitas do Amaral, Sá Carneiro, Adelino Amaro da Costa, Pinto Balsemão, Adriano Moreira,
António Ribeiro Teles. Todos eles de direita, mas todos eles portugueses que lutaram pela liberdade e ajudaram a edificar a democracia que tanto quanto os camaradas de esquerda. Chega do discurso infantiloide do mas eu sofri mais do que tu, mas eu fui preso político e tu não. Houve e há muitos modos de se lutar pela liberdade. Houve muitas frentes na luta contra o regime. Houve muitas nuances do heroísmo. O 25 de Abril não é só de quem anda de cravo ao peito a cantar o Grândola Vila Morena e a fazer manifestações a tais do fascismo nunca mais, que começam a perder a pertinência política por serem mais do mesmo e dos mesmos e tornarem-se não ações políticas, mas mero folclore, a que os meus filhos até acham piada. A revolução é de todos aqueles que a vivem e que acreditam nos seus mais altos ideais. E mesmo dos que não acreditam, mesmo daqueles que preferiam que a revolução não tivesse acontecido. Uma das grandes conquistas de Abril é que, sendo de todos e para todos, o é mesmo para aqueles que não concordam com 25 de Abril. Porque é isso que é a liberdade de expressão e de pensamento. Isso é que é verdadeiramente democracia. A revolução é de todos os portugueses, porque foi feita para e por Portugal. Não tem donos nem senhores, porque isso de donos e senhores terminou na madrugada de 25 de abril de 1974. Por isso, camaradas, com todo o respeito, não continuem a reclamar propriedades e direitos sobre a Revolução. O 25 de abril também é meu, e eu sou monárquico, conservador e de direita. E sabem porque é que eu posso dizer isto assim? Porque houve revolução. Portanto, a revolução também é minha. Ela é de todos. E só sendo de todos é de facto revolução. Porque não sendo de todos os portugueses, transforma-se somente em mais um ato de discriminação, sectarismo e censura. E para isso tínhamos Estado Novo. E isso leva-me ao próximo ponto da reflexão. Sendo Abril de todos, é mesmo de todos. O grande Zeca Afonso trovava que o povo é quem mais ordena. E o povo é o povo. E as suas escolhas livres e democráticas sempre, mas sempre legítimas e incontestavelmente soberanas e vinculativas. Um partido, um ideal, um movimento, um grupo de cidadãos pode ser muito contrário àquilo em que eu acredito e defendo. Mas se for sancionado pelo povo nas urnas, eu tenho que me submeter à vontade soberana dos meus concidadãos. Não há liberdades condicionadas, nem democracias autorizadas. O politicamente correto é o nome brando e covarde da ditadura de opinião e de atentados contra a liberdade de expressão e de pensamento. A vontade do povo é absoluta e soberana. E nada, mas nada nem ninguém a pode refutar ou boicotar sob pena de estar a implementar uma censura camuflada. Apoiar o 25 de Abril é aceitar em pleno, agrade-nos ou não, a vontade popular. E respeitar essa vontade, dando-lhe sempre primazia e respeitando-a. Alguém que critica e quase que estupidifica um resultado eleitoral, afirmando que o povo errou no seu voto, não passa de um ditador camuflado, de um tirano hipócrita e de um democrata de fachada. E a reação de muitos ao resultado, por exemplo, das últimas eleições legislativas em Portugal, demonstram claramente que talvez não tenhamos assim tantos verdadeiros democratas. Talvez não haja assim tantas pessoas a acreditar efetivamente nos ideais de Abril. Porque quando a democracia só é quando se alinha com alguns ideais, ou quando a liberdade só é defendida desde que siga determinada orientação, então não temos democracia nem liberdade.
mas somente mais uma ditadura, e esta, ao contrário da anterior, nem se assume. Disfarça-se entre manifestações com direito de acesso e debates com restrições de participação. Que fique bem claro, em democracia não há partidos excluídos, não há livros censurados, não há ideias canceladas, nem cidadãos condenados em praça pública por crime de opinião. Em democracia há liberdade toda, gostemos ou não, concordemos ou não. Não gostamos de um partido? Não votem nele. Se não gostam de um livro, não comprem. Se não partilham de uma ideia, não a partilhem ou então refutem-na racional e dialeticamente. Se não gostam de um cidadão ou não concordam com as suas ideias, não o ouçam e não o convidem para jantar. É simples. É assim que se vive em democracia. Tendo a nossa liberdade, mas respeitando sempre a liberdade do outro. Seja ele quem for, pense ele o que pensar, defenda ele o que defender. Não somos ninguém para excluir o nosso semelhante. Porque ser democrata é levar absolutamente à letra o que afirmava Voltaire, que dizia que posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até à morte o direito de o dizeres. Foi para isso que se fez a Revolução, e não para substituir uma ditadura política por uma oligarquia de pensadores que se tomam como esclarecidos, sapientes, detentores da verdade e donos e senhores da democracia. Isso conduz-me ao último ponto. O 25 de Abril não aconteceu. Está a acontecer. E está a acontecer todos os dias. É preciso transformar em meses e anos uma manhã de Abril. É necessário todos os dias proteger essa democracia, menina e moça, ainda tão frágil, pueril e inocente. Não chega a clamar os ideais de Abril, aplaudir os capitães, pôr cravos ao peito e cantar as músicas do grande Zeca ou de Adriano Correia de Oliveira. É preciso viver Abril, ensinando aos nossos filhos o que é democracia, o que é justiça social, o que é liberdade. É necessário ensinar que há direitos, mas também há deveres. É preciso que as instituições respeitem os cidadãos e se façam respeitar, atuando no rigoroso cumprimento dos princípios do Estado de Direito Democrático. É preciso uma justiça baseada na igualdade e não uma justiça forte para os fracos e fraca para os fortes. É preciso que os políticos dignifiquem a sua função, que provem que Portugal e os portugueses são o seu único e exclusivo interesse e motivação, e não os jogos partidários e as questiúnculas pessoais, ambições egocêntricas de poderes ou trampolins para grandes cargos em instituições internacionais. É necessário que as nossas forças armadas sejam respeitadas e se façam respeitar como garante da nossa soberania e defesa da nossa pátria. É necessário que nos reconciliemos com conceitos como nação, pátria, com um orgulho na nossa história e uma imensa esperança no nosso futuro. Temos de ser um país mais humilde consigo próprio, mais assumido tanto nas nossas fraquezas como nas nossas forças. Temos de acreditar em nós, não melhores, não piores que ninguém, diferentes, isso sim, com tudo que ainda podemos dar ao mundo, à humanidade e ao futuro. E, todos os dias, ser Abril. Mas o Abril verdadeiro e genuíno. Quando a magistral poetisa e mulher de Abril, Sofia de Mello Briner Anderson, escreveu o seu genial poema Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo. Não se referia a um tempo passado, nem tampouco àquele tempo presente, mas a todos os tempos futuros que se tornavam possíveis naquela madrugada. Desde 25 de abril de 1974, que todas as madrugadas são madrugadas de abril, e assim devem ser por nós vividas, em pleno, completamente,
sinceramente. Livres, mas responsáveis. Democratas, mas comprometidos. Porque em liberdade, a única ditadura possível é a ditadura da própria liberdade, em que todos, mas todos mesmos, somos iguais porque nascemos debaixo do mesmo céu. Vamos ser Abril. Vamos concretizar a revolução. Vamos fazer o que tem que ser feito e em definitivo para sermos verdadeiramente livres. E agora, viva o 25 de Abril. Até para a semana.